Apocalipse 3, verso 14. A última igreja a quem o Senhor Jesus manda uma palavra pesada, difícil, muito confrontadora, que nos diz assim: carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, por cada hino que aqui cantamos, as orações, ações de graças, contribuições. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem conduz o culto, e o Senhor faz isso por meio da Tua palavra. O objetivo da Tua igreja, Senhor Deus, não é promover entretenimento, mas adoração, gratidão, centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o propósito, a razão de todas as coisas. E é somente por causa dele que nós podemos adorar, que nós podemos nos achegar ao Senhor. Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso profeta, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso mediador, o nosso único. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor orienta o Teu povo por meio da Tua palavra. E nós queremos, ó Deus, aprender de Ti. Ajuda-nos, abençoa-nos, fala aos nossos corações, que possamos, ó Deus, através desta mensagem tão dura à Tua igreja, mas fruto também do Teu amor para com a igreja que estava perdendo, Senhor Deus, a sua razão de ser. Que no nome de Jesus, que o Senhor possa de fato avivar todos nós, assim nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe uma tragédia silenciosa que pode acontecer dentro da igreja. Uma igreja pode ter tudo e correr o risco de não ter a coisa mais importante, que é Jesus. Pode haver estruturas, recursos, organização, boa reputação e ainda assim Cristo permanecer do lado de fora desta igreja. A igreja de Laodiceia era uma igreja assim. Aos olhos humanos, àqueles que são talvez defensores da teologia da prosperidade, que nivela a vida espiritual e a vida abençoada através da conta bancária, poderia dizer: que povo abençoado. Como Deus abençoa essa igreja. Uma igreja abastada, uma igreja rica, uma igreja multimilionária, uma igreja composta de pessoas poderosas da sociedade, uma igreja cheia de gente importante da sociedade, fazia parte da igreja de Laodiceia. Uma das cidades mais ricas, mais abastadas que tinha naquela região. E a gente percebe que a igreja de Laodiceia era assim, aos olhos humanos, uma igreja bem-sucedida,
mas aos olhos de Cristo era uma igreja miserável. E esse texto, irmãos, nos leva a fazer uma pergunta provocativa, nos leva a uma reflexão muito séria a respeito da nossa fé. Nós estamos desenvolvendo uma espiritualidade que seja de fato dependente de Cristo, ou será que nós nutrimos às vezes uma espiritualidade de autossuficiência, de independência, uma espiritualidade que não se humilha, que não se quebranta, que não reconhece que tudo que tem é dádiva de Deus? A tentação ela é muito grande. Se você ler, por exemplo, um texto antigo das Escrituras, Deuteronômio capítulo 8, já fala dessa ameaça. Da gente começar a se sentir empoderados, da gente começar a achar que foi a nossa força, a nossa capacidade que nos proporcionou todas as coisas. Estamos aqui falando de uma igreja que estava numa cidade muito próspera, muito rica, rica a tal ponto que quando houve uma tragédia, numa certa ocasião, e essa cidade foi praticamente destruída, Roma queria ajudar, o governo queria financiar a reconstrução dessa cidade, mas os empresários da cidade chegaram e disseram: não queremos o dinheiro do governo, não queremos projeto Minha Casa Minha Vida aqui não. Não queremos nada, não queremos que Caixa Econômica Federal financie nenhum projeto, nenhuma construção, nada. Apenas a população da cidade, os empresários da cidade, a classe abastada da cidade, fez a restauração dessa cidade, transformando-a numa das cidades mais belas que existiam, com estádios, com avenidas, com ginásios, com um monte de coisas que encantavam as pessoas. E é por isso que Jesus diz que esse espírito que prevalecia na sociedade, ele entrou na igreja. Uma cidade que ostentava, uma cidade que se sentia abastada, as pessoas automaticamente reproduziram também esta mentalidade. Me chamou a atenção o criador dessa cidade, que era conhecido como Antíoco II, era um rei Seleucida, e antes do ano 253, quando ele se divorciou de sua esposa, não é? E o nome dela era Laodice. Então a cidade nasce aí dessa ruptura, nasce de uma cisão. Então ele se separa de Laodice e ele então constrói uma cidade e coloca o nome da mulher, é Laodiceia. Então, Laodiceia foi construída sobre um lugar de um antigo povoamento e cujo objetivo era estabelecer o controle seleucida sobre a região. No ano 50 a 51 antes de Cristo, Laodiceia já era um importante centro administrativo, judiciário da região, e a certa altura tornou-se um centro bancário e com isso enriqueceu cada vez mais. Seria quase que uma espécie de uma Suíça nos dias de hoje. Um lugar conhecido por seus movimentos bancários, que movimentava muito dinheiro, que ostentava grandes coisas. E Laodiceia, irmãos, possuía duas vantagens. A cidade ficava numa região propensa a duas desvantagens melhor. A cidade ficava numa região propensa a terremotos, e um deles praticamente destruiu a cidade no ano 60 depois de Cristo. Diferente de Filadélfia e de Hierápolis, Laodiceia rejeita a ajuda de Roma, conforme nós falamos, não é? A religião predominante naquela cidade era sincrética, havia uma combinação de deuses locais com divindades romanas. E isso era uma característica também muito comum, basicamente em todas as igrejas daquela região, lidavam com essa tentação, com essa dificuldade, fazendo com que o fervor religioso fosse enfraquecido por essa combinação que a gente pode dar o nome de sincretismo. O sincretismo é aquele que não gosta da ideia de singularidade. O sincretismo é plural. Então vamos imaginar você se dizer assim: eu sou crente no Senhor Jesus, eu creio no Senhor Jesus, mas eu sou também muçulmano, eu sou também budista, eu sou também... e por aí vai. Não é? Isso é um sincretismo, quando você não está comprometido com ninguém. O sincretismo não estabelece um compromisso singular com ninguém. E isso comprometeu duramente a vida daqueles irmãos. Possivelmente a igreja de Laodiceia tenha sido fundada por Epáfras, o mesmo que fundou ou plantou a igreja de Colossos, de Hierápolis, talvez é o mesmo que também plantou essa igreja em Laodiceia.
E aqui, meus irmãos, há muitas coisas importantes para a gente pensar. A gente já ouviu falar muito, ouvi sermões. Na verdade, eu acho que eu ouvi um sermão desse texto. Normalmente eu não gosto muito de usar textos, sermões assim. Às vezes ajuda, mostra que você está no caminho errado ou mostra que você está no caminho certo, né? Mas eu creio que aqui, diferentemente do que eu ouvi, Jesus não está denunciando a falta de fervor espiritual dessa igreja. O problema dessa igreja não é falta de fervor espiritual. E o problema aqui ele é mais profundo. Falar de fervor espiritual, com todo respeito, é ser um pouco simplista em relação àquilo que Jesus está falando aqui. A coisa é um pouco mais séria, um pouco mais complexa, e vamos entender o que é. E eu quero pensar sobre uma igreja rica, mas sem Cristo, o perigo da autossuficiência espiritual. A primeira coisa, irmãos, que aparece aqui é a apresentação sobre quem Cristo é. E ele faz 3 afirmações sobre a sua pessoa. Então notem que Jesus chega e diz estas coisas ao anjo da igreja escreva, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. São 3 afirmações distintas sobre a pessoa de Jesus, quem ele é. E ele se apresenta como sendo o verdadeiro Deus e o Criador de todas as coisas, e o nome que ele usa aqui é o Amém. Embora a gente faça uso dessa expressão, porque ela se tornou ou ela passou a fazer parte da adoração do povo de Deus, das orações, dos cânticos. Mas aqui o Amém, ele está linkado a uma passagem do Antigo Testamento e ele está fazendo aqui alusão a um nome. O Amém aqui é um nome, não é apenas uma expressão qualquer. Então, Cristo recebe aqui 3 títulos. O primeiro deles está nessa afirmação, ele é o Amém. E com isso Jesus está aqui dizendo que ele é a verdade. Mas ele não é apenas a verdade, porque o Deus da verdade cumpre todas as suas promessas em Cristo Jesus. Jesus se apresenta aqui como sendo cumpridor de uma promessa e que se encontra, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 65, verso 16. Eu quero convidar você para voltar atrás aqui um pouquinho, Isaías 65, verso 16, que diz assim, assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade. Esse Deus da verdade que está aqui, é o Amém que está lá no Apocalipse, é a mesma expressão. Então, Jesus é o Deus da verdade, e ele se apresenta assim. E é tão interessante esta afirmação, porque se você observar, o texto continua dizendo, será abençoado pelo Deus da verdade, jurará pelo Deus da verdade, porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos. Aí o verso 17 faz uma promessa bonita, falando dos novos céus e da nova terra. Então, Jesus se apresenta aqui como o Amém. Então, o Amém que pode ser substituído, quem está falando é o Deus da verdade. E isso chama a atenção para essa passagem do Antigo Testamento. Embora o termo Amém significa confirmar ou verificar, ele era usado frequentemente no Antigo Testamento para confirmar uma oração. A gente faz isso, né? Em nome de Jesus, Amém. Então, ele passou a ser usado para confirmar uma oração ou um hino. E aplicado a Cristo, o termo tem como objetivo enfatizar a autenticidade do caráter do testemunho do Senhor Jesus. Então, ele se apresenta como o Amém, como está lá em Isaías 65, verso 16. Mas é tão interessante isso, meus irmãos, porque esta palavra hebraica traduzida por verdade, que é aqui o Amém, ou seja, o Deus que é verdadeiro, dizendo que Jesus é o único Deus verdadeiro e criador de todas as coisas. E no verso 17 de Isaías 65 vai dizer que aqui nós temos em Cristo Jesus o início deste cumprimento do novo céus e da nova terra que vai ser inaugurado.
Lembrando que a partir da ressurreição de Jesus, nós temos agora uma nova criação que entra num processo de transformação, até que vai se concretizar na consumação final de todas as coisas. Por isso que o contexto de Isaías 65 é de olhar para frente, de falar de uma restauração plena, de uma restauração total. Por isso que os novos céus e nova terra aparecem em Isaías, porque em Cristo a igreja começa a experimentar a sensação do já e do ainda não. Do já e do ainda não. Então ele é o amém. Ele é o Deus da verdade. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. E a mesma apresentação que está lá no capítulo 1, verso 5 de Apocalipse, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Testemunha fiel e verdadeira. Aqui a ideia é que ele é o profeta máximo de Deus. Nós já lemos aqui do breve catecismo, dizendo que Jesus, na qualidade de redentor, exerce o ofício de sacerdote, profeta e rei. Essas três coisas aparecem aqui. Ele é o profeta máximo de Deus. Então ele é o cumprimento inicial da profecia de Isaías sobre a nova criação. E essa qualidade de testemunho fiel, meus irmãos, estava ausente na vida daquela igreja. Se Jesus se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira, é porque a igreja não era. Não era uma testemunha fiel, não era uma testemunha verdadeira, era uma igreja que tinha apenas um aparato, uma igreja que aos olhos dos de fora era um povo abençoadíssimos, mas que Jesus chega e diz assim: vocês não são nada disso. São ricos, materialmente falando, mas vocês vivem numa pobreza espiritual sem tamanho. Então, Jesus é essa testemunha fiel e verdadeira. Então, isso faltava, estava ausente da vida daquela igreja. E uma terceira afirmação, que ele é o princípio da criação de Deus. E aqui os hereges vão querer dizer que ele foi o primeiro a ser criado por Deus, com isso querendo desqualificá-lo como Deus que era. Mas a ideia aqui não é que ele foi o primeiro a ser criado. A ideia é de que ele é a fonte da criação, que ele é o Senhor da criação, que ele é o início da nova criação. Em Cristo somos novas criaturas, mas numa linguagem literal de 2 Coríntios 5,17, nós somos nova criação de Deus. Então, esse verbo aqui, o arquê, ele indica uma posição principal, seja em relação ao tempo, início e começo, quer na posição ou condição de alguém que governa, de alguém que é senhor, de alguém que é soberano. Pode também ser uma referência ao domínio da autoridade de alguém, ou seja, aquele que tem todo o domínio, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade. Então, meus irmãos, aqui Jesus está dizendo: eu sou a fonte, eu sou a origem, eu sou o causador de todas as coisas. É por isso que depois lá à frente ele vai falar para a igreja assim: eu aconselho que você compre não dos bancos da cidade, não dos hereges da cidade, mas que você compre de mim, porque ele é a fonte, ele é a origem de todas as coisas. Então, Jesus se apresenta aqui de uma maneira muito bonita. Ele é a fonte, ele é a testemunha fiel, ele é o amém, não é? Que coisa maravilhosa. E qual é a bênção, meus irmãos, desse Deus de amém? Qual que seria essa bênção, se é uma palavra que tinha como objetivo encorajar aquela igreja? Não é outra coisa senão a criação de novos céus e de nova terra, conforme está lá em Isaías 65. Essa igreja sofredora, essa igreja de irmãos que estavam vivenciando dias difíceis, de provação, de esfriamento, de uma falta de testemunho, Jesus está prometendo aqui realmente a participação neste lugar maravilhoso. Por isso que no final tem a promessa, que quem perseverar vai fazer o quê? Vai governar com ele. Segunda coisa, nós temos a apresentação. Cristo é o Senhor soberano, verdadeiro e suficiente. Está aí no verso 14. Segunda coisa, uma igreja inútil e enganada. É isso mesmo, uma igreja inútil e enganada. Porque o verso 15 vai dizer assim: conheço as obras que você realiza. E aí então ele apresenta que obras são essas. Ele vai dizer que você não é nem frio nem quente.
Então a ideia aqui não pode ser de fervor espiritual, porque senão a ideia da água gelada não fazia sentido, não é? Então não é disso que Jesus está dizendo. Ele está falando dessa ideia de uma igreja morna, trazendo aqui por uma ideia de uma igreja inútil, uma igreja rica aos seus próprios olhos, mas miserável aos olhos de Deus, uma igreja que tinha muito dinheiro em caixa, uma igreja que tinha aplicações volumosas, mas Jesus está dizendo: vocês têm muitos recursos, mas estão vazias de Deus, estão vazias de mim. E é por isso que ele diz: eu conheço as tuas obras, que você não é nem frio e nem quente, assim como as águas de Laodiceia, né? Não refrescava, não curava, porque Jesus está aqui pegando duas cidades próximas, Hierápolis e Colossos. Então essas duas cidades, elas proporcionavam àquela região um abastecimento de água. De uma você tinha águas termais maravilhosas, não é, como eram as águas de Hierápolis, e você pode associá-la aqui com Caldas Novas, com Olímpia, Termas dos Laranjais, águas quentes. Você já entrou numa água quentinha? 40 graus, borbulhando assim, tudo. Você fica assim, aquilo vai trazendo aquele anestesiamento do sistema nervoso central, você vai ficando assim, você dorme. Já teve essa sensação assim? Se não teve, experimenta fazer isso para você ver. Vai nos Termos dos Laranjais. Quem já foi nos Termos? Vamos fazer um merchan aqui, quem sabe. Termos dos Laranjais, vários irmãos. Ô, irmão, vale a pena você fazer um passeio lá? É pertinho aqui, 4 horinhas de viagem. Teve uma vez, a gente estava tão animado que nós fizemos um bate-volta. Tu acredita num trem desse? Saímos de madrugada, ficamos lá o dia inteiro e voltamos. É bruto, irmão. É bruto, mas valeu a pena demais. Entrar naquela água com 40 graus e está lá o termômetro. Você acha que vai cozinhar, mas não, de repente o corpo se adapta, é uma delícia. Então Jesus está dizendo: vocês não são capazes de proporcionar essa bênção à vida das pessoas. Veja, quando ele usa a ideia da água, ele está falando dessa utilidade. Por que as águas de Hierápolis eram valorizadas? Eram tratadas como águas que faziam bem, que abençoavam, que trazia realmente aquele banho maravilhoso. Mas ele diz: vocês não são como as águas frias de Colossos. Se tem algo que não é legal de beber, é água morna. Eu experimentei uma vez, ouvindo um sábio chinês. Ele diz assim: todo dia de manhã, experimente tomar água morna. Ela vai ajudar a dilatar suas artérias, vai fazer com que o sangue circule melhor e vai ser uma benção. Eu falei assim: uai, custa nada. Irmão, não dei conta. Não dei conta, não deu certo. Não vale. A água a gente toma assim, quando você pede. Você já ofereceu, você aceita um copo de água? Normalmente você pergunta o quê? Fria ou natural? Quem oferece água morna aqui? Ninguém oferece água morna. Não dá certo. Jesus está dizendo: vocês não são abençoadores. Vocês não são terapêuticos para a vida das pessoas. Vocês não são capazes de matar a sede do sedento. Então, meus irmãos, Jesus está fazendo uma denúncia muito grave de uma igreja que não era abençoadora, de uma igreja que não era capaz de impactar a vida de ninguém, de uma igreja que não era capaz de tocar em ninguém, de uma igreja onde as pessoas não sentiam o poder de Deus, uma igreja que não testemunhava da graça de Deus, uma igreja que não recebia esse poder e transmitia esse poder à vida das pessoas. E é por isso que Jesus diz: quisera vocês fossem quente ou frio, porque ele está falando aqui do propósito, da utilidade, não necessariamente do fervor. Porque o que é fervor espiritual? O que é fervor espiritual, irmão? Eu, ao ler esse texto, eu fiquei me perguntando várias vezes: o que é fervor espiritual? É falta de brilho nos olhos? O que é fervor espiritual? É frieza? Falta de entusiasmo? É falta de vibração? Falta de fogo no coração? Falta de zelo pelas coisas de Deus? É apatia? O que é isso? Então a ideia do fervor aqui, eu acho que ela não traduz, porque a gente pode fazer barulho, a gente pode gritar, a gente pode espernear, mas o coração pode ser secularizado. A gente pode fazer barulho, mas não
pode estar totalmente comprometido com Cristo, com o Evangelho de Cristo, com a santidade de Cristo, com a glória de Cristo. Isso pode acontecer. Então não é de fervor que Jesus está dizendo. Porque a gente pode fazer um monte de coisa e ainda assim não ser nem quente e nem frio, não ter a capacidade terapêutica de abençoar, de curar. Eu gosto daquela passagem de Atos 2,42. E muitos milagres, muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu gosto disso porque eu creio que apóstolo bom é quem já morreu mesmo, conforme Augusto diz, né? Mas a igreja é esse lugar, irmãos. A igreja é o lugar onde a gente experimenta a cura. A igreja tem que ser aquela que leva a mensagem que mata a sede das pessoas, porque ela oferece Jesus, que é a água da vida. E essa igreja não fazia nada disso. Ela não oferecia a água da vida. Ela não vivia a água da vida. Ela não bebia da água da vida. Percebe que coisa terrível? Os rios de água viva não jorravam daquela igreja. Porque a cidade não tinha sistema de abastecimento de água. A água vinha de Colossos. Era 10 quilômetros através de tubulações. E quando ela chegava na cidade, com todas as substâncias que já existiam, chegavam mornas, imbebível. Não eram puras como as águas. E esse é um termo importante também. Não eram puras como as águas de Colossos. Então, muitas coisas comprometendo a vida desta igreja. Uma igreja que é morna, uma igreja que não estava comprometida de fato com a causa de Cristo, mas ele faz uma segunda denúncia, uma igreja autossuficiente, porque ele diz assim: você diz, sou rica, sou abastado, e não preciso de nada. Irmãos, era o povo que dizia isso. Não preciso de coisa alguma. Aí Jesus diz: você que não sabe que você é miserável, que você é pobre, que você é cega, que você é nu. Todas essas coisas estavam associadas àquilo que mais produzia riqueza na cidade. O sistema bancário, a lã daquela cidade, ela era diferente, não era uma lã branca, era uma lã preta, e acreditava-se que a lã preta e macia e brilhosa era por causa da qualidade da água, que comprometia os animais. E ele diz que você também é cego. Lembrando que ali havia um pó que era também usado para curar problemas nos olhos, chamado de pó frígio. Era usado para restaurar a visão de várias pessoas, curar várias coisas. Talvez o que nós falamos hoje de catarata, de não sei o quê, de glaucoma, essas coisas mais, talvez esse pó frígio restaurava muitas coisas. Então Jesus está dizendo: você é pobre, embora você movimente muito dinheiro, você é cega, embora você produza o pó frígio, mas você não tem discernimento espiritual, e você é nua, embora vocês produzam lãs. São denúncias muito sérias. A igreja tinha dinheiro, tinha estrutura, tinha status, tudo isso. Mas Jesus diz: vocês não têm o mais importante. E essa expressão, rica e abastada, o comentarista Gregory Beale, ele diz o seguinte, que ela está associada a uma prosperidade que é resultado de uma associação dos irmãos daquela igreja aos sistemas mundanos da época. Era uma prosperidade fruto de negócios mundanos, pagãos, ímpios. É sério o que Jesus está dizendo. Quando ele diz, não era apenas um dinheiro ganhado legalmente. Bill defende a tese de que a associação, de que essas afirmações, com base em outros textos do Apocalipse, ele está dizendo que eles tinham se aliado às forças econômicas locais, ligados com a idolatria e a imoralidade da cidade. Então não era apenas uma questão de ter dinheiro, mas a questão da origem do dinheiro. É a questão do que ele também causava às pessoas, as associações que elas causavam, a maneira como eles estavam envolvidas com a imoralidade, com a idolatria. Segundo ele, a idolatria laodicense é ressaltada ao observar que as palavras rico e abastado, nesse versículo, eram aplicadas em outras partes do livro, não apenas a mercadores incrédulos que se relacionavam com a idólatra Babilônia, mas também publicamente àqueles que lucravam por meio do envolvimento com a idolatria.
Então, irmãos, são denúncias muito sérias nessa igreja. O comprometimento dessa igreja era muito sério. A igreja de Esmirna era pobre, mas era espiritualmente rica, ao passo que a igreja de Laodiceia é materialmente rica, mas espiritualmente pobre. Embora Laodiceia fosse conhecida pelo seu sistema bancário, sua escola de oftalmologia, seu famoso colírio, seu comércio têxtil, as 3 coisas onde facilmente depositavam a sua confiança e também a nossa. Qual o crente que nunca ficou ansioso e perguntando: o que comeremos ou o que vestiremos? Comida e bebida, irmão, são coisas preocupantes. Quem é que não pensou assim: eu preciso fazer a minha poupança para a velhice? Não é? Vou pagar o meu INSS para ter um pouquinho de garantia lá, pelo menos de um salário mínimo, para ter pelo menos para comprar remédio. Não é assim? O medo, a insegurança, lógico, a gente não está aqui indo contra qualquer precaução, mas Jesus está denunciando essa igreja. E é por isso que ele diz: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado, verdadeira riqueza. Isso aponta para algo maravilhoso. Não se trata de dinheiro físico, mas se trata de uma riqueza espiritual em Jesus Cristo. Não se trata, meus irmãos, aqui de roupas qualquer. Quando ele diz vestes brancas, ele fala da justiça, porque eles estavam nus. Eles precisavam da justiça de Cristo imputada neles. E a gente precisa entender que não somos aceitos por quem somos, irmãos. Nós somos aceitos pelo que Cristo fez por nós. Terceira coisa, ele fala do colírio. Ele está chamando a atenção aqui para a falta de visão espiritual, de discernimento espiritual. Ele está dizendo: vocês são cegos, estão ensimesmados, cheios de si, e não são capazes de perceber que os fundamentos da fé já não existem mais. Você entra numa igreja abarrotada de gente, e depois de 30 minutos, o nome de Jesus aparece assim. O nome de Jesus está lá. Mas você se encanta com os efeitos, com as paredes pretas, você se encanta com o jogo de luzes, mas você não se importa. E aqui, entenda o que eu quero dizer. As pessoas não atentam para: cadê Jesus? Não se fala o nome de Jesus nessa igreja. Só se fala de dinheiro nessa igreja. Só usa o nome de Jesus nessa igreja para fins espúrios, materialistas e nada mais. E as pessoas não se incomodam. Elas se encantam cada vez mais. Multidão sendo arrastada pelo vale da indecisão. Essa igreja estava cega, meus irmãos. Ela perdeu o discernimento espiritual. Ela estava anestesiada. Ela não conseguia perceber que alguma coisa não estava funcionando bem, que Cristo não estava sendo mais entronizado entre ela. Por isso que Jesus está do lado de fora batendo. Mas eles não perceberam. Porque sabe quando a gente coloca Jesus para fora? Não é quando a gente o convoca, porque quem nos convoca é ele. Não é a gente que convoca Jesus para estar. Não, ele já nos convocou para o culto. E a gente só obedece. Mas quando ele deixa de ser o centro, quando a igreja se encanta com outras coisas, com a performance, com os efeitos luminosos, com a estrutura, com a arquitetura, com tantas outras coisas, mas que não se encanta com o evangelho. É triste isso, meus irmãos. Mas uma igreja que vai colocando Cristo cada vez mais para fora. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe, olha só que coisa terrível, você não sabe, você não percebe, você não está discernindo. Que coisa triste, que coisa lamentável. A denúncia de Jesus dessa igreja. Uma igreja satisfeita consigo mesmo, mas não satisfeita em Cristo. Uma igreja que se encantou com as bênçãos dele, porque dele procede todas as coisas. Mas ela não estava mais encantada com a pessoa de Jesus. Uma igreja sem discernimento, uma igreja com um sucesso material estrondoso, faria muito sucesso nos dias de hoje, estaria assim de pastores, frequentando essa igreja para saber como prosperar. Estaria assim, meus irmãos.
Eu ouvi certa vez que os comerciantes de uma cidade no Rio Grande do Sul mandou todos os seus vendedores para fazer curso com os pastores de uma determinada denominação gigantesca do Brasil para aprender como vender coisas. Vou falar o nome, não, senão fica ruim, né? Porque eles eram especialistas em convencer as pessoas a dar o carro, a esvaziar a conta bancária, a dar tudo pela fé para a igreja. Aí os comerciantes da cidade falaram assim, nós precisamos aprender com esses caras, porque eles são muito bons. Não é? Que coisa terrível. Muitas outras certamente queriam imitá-la. Seus prédios eram notáveis, ginásio, estádio, pista semicircular, com quase 300 metros de extensão, um portão triplo com torres, vários prédios belos. Era uma cidade encantadora. E os irmãos batiam no peito e diziam, esse cara sou eu. Eu me amo. Estou bem na fita. E esse é um problema sério, porque o problema não é aquilo que a gente pensa a respeito de nós mesmos, o problema é aquilo que Cristo pensa e diz sobre nós mesmos, né? E aqui nós temos, irmãos, a solução apresentada por Cristo está aí no verso 18. Tudo que falta à igreja estava em Cristo, ouro, vestes e colírio. O ouro, a verdadeira riqueza, as vestes, a sua justiça e o colírio, o discernimento espiritual. Esta igreja que sentia que não precisava das riquezas da santidade do seu rei, que é ouro refinado pelo fogo, essa expressão é forte, porque aqui, já ouviu essa expressão, aquela fé que é purificada pelo fogo, então a fé daqueles irmãos precisava disso. Eles careciam da justiça imputada do sacerdote, as vestiduras brancas, e da iluminação do profeta, que é dado pelo Espírito Santo, que pode ungir os olhos, e que de mim compres, ironicamente, oferecido sem custo, aqueles que não têm poder espiritual, que não têm mérito. Aconselhos que compre de mim. E essa expressão que aparece aqui, sobre a nudez, é uma linguagem empregada, meus irmãos, na acusação que Deus faz a Israel em outras e a outras nações por sua participação idólatra. O modo profético de expressão é repetido aqui também para ressaltar a natureza idólatra do pecado de Laodiceia, e é por isso que eles precisavam da justiça de Cristo. Ouro, vestiduras brancas, colírio, apontam para a única realidade. Só Cristo tinha a resposta para os problemas daquela igreja. E é isso que a gente procura mostrar, que tudo que nós precisamos não está na igreja. Meus irmãos, eu com todo respeito, com todo amor, eu acho que a gente está falando demais de nós mesmos. A igreja não é a oitava maravilha do mundo. A igreja existe para falar do seu Senhor, do seu noivo, que é Cristo. A solução não está em nós, não está no mundo, só está em Jesus Cristo. E é por isso que do verso 19 a 20, nós temos o amor restaurador de Cristo. Acompanhe comigo, que ele fala de 3 coisas aqui maravilhosas. Ele disciplina quem ama, ele chama ao arrependimento e ele busca comunhão plena. E ele vai dizer no verso 19, eu repreendo e disciplino aqueles a quem ama. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque disciplina não é rejeição de Deus, é correção de Deus. É fazer você mudar a rota, é fazer você dar a meia volta, é fazer você sair desse caminho de morte, onde você é sábio aos seus próprios olhos, como estava acontecendo com essa igreja. Jesus diz, eu disciplino, e disciplina não é rejeição, disciplina é correção. E é isso que Jesus procura fazer, e é por isso que o verbo repreender é usado aqui como uma repreensão que tem por objetivo apontar um problema e convencer a pessoa a fazer algo a respeito dele. Você tem que tomar uma decisão, esse pecado tem que ser abandonado, essa rota de colisão contra Deus e a sua santidade tem que ser mudada. E o verbo traz consigo esse elemento de reprovar o que é errado, a fim de fazer com que você volte a fazer o que é correto diante de Deus. O verbo disciplinar tem um sentido mais amplo, indica correção ou uma punição que tem objetivo o treinamento e a orientação do indivíduo ou da igreja,
Que Jesus maravilhoso, uma igreja que está colocando ele para fora, mas ele é perseverante. Ele não desiste da sua igreja, não é? Ele morreu por ela e ele vai batalhar por ela até o dia final. E ele chama ao arrependimento, ser zeloso e arrependa-se. Jesus está dizendo aqui, vocês precisam colocar Deus no seu devido lugar. É isso que vocês têm que fazer. Jesus não desiste da sua igreja. De forma amorosa, ele chama o seu povo a uma comunhão renovada com ele. Queridão, talvez você já fez isso. Talvez você tenha colocado Deus para longe da sua vida, mas Jesus está insistindo com a sua noiva, insistindo com a sua igreja, insistindo comigo e com você. Quando ele diz, eis que estou à porta e bato, isso aqui é ação contínua. Contínua. Eis que estou à porta e bato continuamente. A gente, quando vai na casa de uma pessoa lá em Minas, sem campainha, 3 toquinhos. A pessoa não escutou. A gente aumenta o tom, né? A intensidade. Não tem ninguém. Mas Jesus estava ali, ó, batendo continuamente para ver se alguém escutava. E ele busca, meus irmãos, comunhão. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, disse ele, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Mas ele não está falando da igreja? Ele não está falando da igreja? Por que ele vai entrar na casa? Não é interessante isso? Nós não podemos ser aqui o que a gente não é lá. Tem que ter simetria. Se não, guarda uma coisa, se não tem culto na vida, não tem vida no culto, queridão. Você acha que se a gente viver a semana inteira no pecado, esse momento aqui vai ser abençoado? Se a gente passa a semana inteira enfiado em porcaria, se envolvendo com coisas das quais Deus não se agrada, fazendo coisas ímpias aos olhos de Deus, e a gente quer que o culto seja uma bênção? A gente passa a semana inteira dentro de casa brigando, batendo boca, discutindo, brincando de disco voador dentro de casa, prato voando para todo lado. Os piores termos possíveis, carinhosos. Sua isso, sua aquilo, seu isso, seu aquilo. Aí a gente chega no culto e quer que o culto seja uma bênção. Jesus diz, se alguém ouvir, eu vou entrar na casa. É na nossa casa que ele tem que entrar, porque às vezes a gente quer que a igreja seja o que a gente não é na nossa casa. A gente quer que as pessoas da igreja sejam o que a gente não é em casa. A gente quer que as pessoas da igreja façam o que a gente não faz em casa. É por isso que ele diz, eu vou entrar na sua casa, queridão. Eu vou virar aquele troço de ponta cabeça. Eu vou mudar tudo aquilo. Que coisa, irmãos. Ele busca comunhão. Uma pessoa necessitada busca e pede socorro. E essa igreja ensimesmada, Jesus diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas quando somos tomados pelo sentimento de estarmos abastados e não precisamos de nada, não precisa de Jesus. Estou doente, não preciso nem orar. Plano de saúde top. Vou trocar de carro, não preciso orar. A gente ora 10 anos antes, Senhor, em nome de Jesus, estou comprando um carro. Mas são quantas prestações normalmente? 48. Aí a gente diz assim, comprei. É tenso, não é não? Mas a gente vai num restaurante, irmãos, é tenso. A gente olha, não tem como, a gente é de direita, então a gente olha para o lado direito do negócio. A gente olha para o preço do negócio, é lá que está o preço. Está da direita do cardápio, está caro. Vamos aqui numa opção mais, um caminho alternativo aqui. Não é? Porque às vezes, irmãos, a prosperidade nos afasta da necessidade da oração e da dependência de Deus. Jesus disse, se alguém ouvir, eu vou entrar na sua casa, o que ele vai fazer com ele?
Vou cear com ele. No Antigo Oriente, quando as pessoas brigavam, você sabe como que era feita a restauração? O que é que a gente mais gosta de fazer depois de trabalhar? Porque a gente ama trabalhar. Amém, irmãos? Amém. A gente ama trabalhar. Mas depois de trabalhar, a gente gosta de... bom demais da conta. Então, o que acontecia quando as pessoas queriam reatar? Jantar. Então, você reatava os relacionamentos servindo uma ceia. Então, se tem alguém com raiva de mim aqui, estou aberto a convites. Pode nos convidar, que a gente está na pista aí. Pastor Denis, presbíteros, que aí eu vou entender uma maneira de você dizer assim: me perdoa, irmão, estamos em paz. Era assim que acontecia. Mas eu preciso caminhar para terminar, porque veja, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para um texto bonito de Cantares 5:2. Volta lá, 5:2. Eu já deveria terminar aqui, mas eu quero que, como essa carta ela é tão falada, e a gente deixa de extrair as riquezas que há nela. Olha que coisa bonita. Possivelmente, irmãos, esse é o pano de fundo aqui do bater na porta. É o esposo que está batendo a porta da noiva de Cantares 5, que diz assim, Cantares 5:2. A esposa diz assim: eu dormia, mas o meu coração estava acordado, e eis a voz do meu amado que está batendo. E o esposo diz assim: deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Irmãos, essa alusão a Cantares aponta o foco na renovação de um relacionamento. É o esposo que bate a porta do quarto para encorajar a sua esposa a continuar expressando o seu amor por ele e deixá-lo entrar. Mas a princípio ela hesita em fazê-lo. Cristo é o esposo e está fazendo a mesma coisa com a sua igreja. Ai, que coisa linda, irmãos. Que coisa tocante no coração. Se alguém ouvir a minha voz, cada indivíduo é chamado, eu vou entrar na sua casa, serve para nos ensinar que quando não há culto na vida, não há vida no culto, e eu vou cear, nós vamos ter uma comunhão plena, íntima, é uma reconciliação profunda, é intimidade com Deus, é disso que o texto está dizendo. Percebe que essa igreja não tinha mais comunhão com Deus? Percebe que aqueles crentes não tinham mais vida de devoção, crentes que não oravam, crentes que não tinham comunhão com Deus, crentes que não falavam com Deus, que não falavam de Deus, que não pensavam em Deus, que não se santificavam por amor a Deus, que não obedeciam por amor a Deus. E Jesus está aqui falando. E para terminar, uma promessa ao vencedor, a participação no reino com Cristo. Ao vencedor, ele vai sentar-se comigo no meu trono. E essa ideia aqui, irmãos, é símbolo de compartilhar o seu reinado no reino de Deus. O poder, a honra e as riquezas verdadeiros que estão aguardando aí os crentes. É isso que Jesus está prometendo para aquela igreja. A igreja de Laodiceia não estava buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é por isso que Jesus a chama e a convida para que ela se arrependa e volte para Ele de todo o coração. Eu termino, irmãos, dizendo o seguinte. Primeiro, algumas aplicações. Examine a sua vida espiritual. E eu te pergunto, você está satisfeito com Deus ou você está satisfeito com as suas conquistas? É diferente. Você está realmente satisfeito em Deus, contente nele. Você vibra em Deus, você é entusiasmado com Deus. Você pensa nele, a sua vida é orientada por ele. Segunda coisa, cuidado com a idolatria da prosperidade. Bênçãos podem se tornar substitutos de Deus no coração humano. Cuidado que a bênção pode se tornar maior do que aquele que nos abençoou. Terceira coisa, a suficiência de Cristo. O Evangelho, meus irmãos, fala da nossa insuficiência espiritual e da nossa dependência total de Jesus. Para ser um crente, não tem como ser tomado por esse espírito de autossuficiência. Só os pobres de espírito, disse Jesus, herdarão o reino.
Não precisamos de dinheiro, de posição, de estrutura religiosa. O que nós precisamos é de Cristo. O que nós precisamos é do Senhor, é do Cordeiro de Deus, e Ele está no centro da nossa vida. Ou será que a gente vive como se Jesus não existisse? Quarta coisa. Arrependa-se enquanto Cristo chama. Cristo ainda está batendo à porta da igreja. Isso é graça de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Olha aqui para mim. Não brinque com a graça de Deus. Ela é responsabilizadora. A graça de Deus é coisa séria. Não brinque com ela. Não jogue a oportunidade fora. Ele ainda está batendo. Penúltimo, a verdadeira comunhão, irmãos, é com Cristo. Nós temos uma igreja sem Cristo, nós temos uma religiosidade vazia. Podemos ter pessoas envolvidas com a instituição, mas isso não significa que elas têm comunhão com Jesus. É por isso que Jesus falou assim, eu vou entrar na casa. Nós vivemos Cristo em casa? Nós vivemos Cristo no trabalho? Nós vivemos Cristo andando pelas ruas? Termino. A autossuficiência espiritual é idolatria disfarçada. Vamos orar? Querido Deus, não queremos ser como a igreja de Laodiceia. Queremos ser uma igreja que abençoa. Queremos ser uma igreja abençoada e abençoadora. Queremos ser uma igreja rica em fé, rica de boas obras. Deus amado, do que adianta uma igreja com a conta bancária estourando, aplicações volumosas, mas o Senhor não está no centro mais dela. O Senhor não é o centro do culto, da vida, da pregação, nada. Nada gira em torno do Senhor e para o Senhor. Uma igreja que existia para si mesma, satisfeita consigo mesma, e não satisfeita com a tua graça, com a tua salvação. O apóstolo Paulo disse certa vez que o amor de Cristo nos constrange. Aquela igreja não estava mais sendo constrangida por causa do teu amor gracioso. Mas o Senhor não desistiu daquela igreja, assim como o Senhor certamente não desiste de nós aqui. Certamente, Deus, há pessoas que aqui já se afastaram do Senhor. Estão vivendo quase que no automático. Não há mais culto na vida. Não há mais piedade, santidade, temor ao Senhor. E o Senhor está batendo, não chamando à conversão, mas chamando à reconciliação, chamando à comunhão plena. É tempo de cear, é tempo de celebrar. Deus querido, o Senhor quer ter comunhão profunda com todos nós. O Senhor nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Que privilégio, pecadores, ter comunhão com Deus Santo. E às vezes, Deus, nós não valorizamos isso. Brincamos com a graça. E brincamos com a graça quando vivemos em pecado. Quando o pecado não atormenta a nossa alma, entristece o nosso coração. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Oramos, ó Deus, por uma igreja cristocêntrica. Oramos por uma igreja centrada no Evangelho, porque o Evangelho é Jesus Cristo, é a justiça de Cristo, é o amor de Cristo. É isso que nós queremos, meu Deus. Então tem misericórdia de nós. Abençoa-nos no nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, o nosso Pai, e as doces comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e toda a igreja de Jesus hoje e sempre. Amém. Amém.